Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar de um tema que um amigo meu lá do Pangaré Runners pediu para eu estar falando aqui no canal, que é um tema que todo mundo tem dúvida, é um tema que cada um tem a sua particularidade, é um tema que não tem como generalizar, mas tem como passar uma dica ou outra de como estar lidando com essa situação, né? E são diversos tipos, então não é somente um, né? São diversos tipos, que seria como lidar com a vida social e a corrida, como que se balanceia esses dois. Bom, vou começar falando a respeito de mim, como que eu consigo balancear a vida social e a corrida. Eu namoro e a minha namorada não é muito chegada às corridas, às provas. Até teve um tempo atrás, a gente ficou fazendo caminhada há mais ou menos um mês, mas só que ela não curtiu muito. E, e assim, o que que a gente faz para balancear? Eu saio para treinar, ou geralmente eu marco as minhas provas, de tal maneira que não coincida nos dias que a gente tem para sair, né? Porque a gente só se vê de final de semana, então ou eu marco no sábado ou eu marco no domingo, geralmente marco no sábado, aí eu faço os longões no domingo de manhã, que não coincide, e durante a semana a gente não se vê, então fica mais fácil para estar fazendo os treinos. Bom, para dosar vida social e corrida de rua, o corredor ele tem que saber que ele tem que abrir mão de algumas coisas para estar fazendo. Então, por exemplo, com relação à minha vida social, eu deixo muito de sair com os amigos, de beber, de perder noites de sono, isso eu já não tenho feito mais. Então, principalmente durante a preparação para provas como maratonas. Porque, por exemplo, a minha primeira maratona eu fui sair para beber e acabei quebrando. Então, assim, quando está numa preparação para a prova, isso é uma coisa que eu abro mão. Então, por exemplo, todo domingo de manhã eu saio para fazer longão, então acordo 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã. Se eu tiver ido dormir 3, 4 horas, isso vai me quebrar e vai atrapalhar toda a minha semana de trabalho depois. Então, são escolhas que você deve fazer. Quando você começa a querer seguir uma rotina de corredor amador, você quer fazer uma meia maratona. Uma meia maratona, ainda que as corridas, os treinos não são tão largos assim de horário, né? Então você vai levar o que? 1 hora e meia, 1 hora e 45 por treino. Agora, se você estiver treinando para uma maratona, então o treino de maratona vai de 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e meia, então são treinos mais longos e você tem que se dedicar mais. Você tem um espaço maior para ficar fora de casa, para estar fazendo esses treinos. E, e são rodagens largas, então você tem que se dedicar mais. Então, assim, quando estiver numa preparação para uma maratona, é, tem que abrir mão de algumas coisas, né, com relação à vida social. Não tem muito o que fazer. Ultramaratona, então, nem se diga, né? Passou de 42, já fica bem complicado já para estar saindo, para beber e tudo mais. Então você precisa ter rodagem, né? Então, de maratona para cima precisa ter uma rodagem legal para tá conseguindo fazer essas provas. Bom, quem tem um relacionamento que é um pouco mais complicado, vamos dizer assim, o relacionamento que é casado, então o que eu sugiro é a questão do diálogo. Chegar para a pessoa e falar, olha, eu quero me tornar um corredor amador, quero conseguir fazer uma meia, uma maratona, uma ultra, e tentar fazer com que a pessoa entenda essa situação. Então eu acho que sempre é interessante essa questão do diálogo, tentar mostrar o quanto aquilo importa para você, o quanto aquilo é interessante
na sua vida, o quanto que vai te fazer feliz, o quanto que vai te fazer satisfeito. Às vezes é um sonho que você tem, então você precisa estar explicando para a pessoa. Caso a pessoa não entenda, aí você tenta fazer da maneira que eu faço. Então eu tento não coincidir com as horas que a gente vai sair, com as horas que eu vou estar junto com a pessoa. Então a melhor maneira de todas é o diálogo, senão é tentar fazer de uma maneira que não coincida e não tenha nenhum problema. O corredor tem que entender também que tem a questão da vida financeira, né? Porque corrida você tem inscrição, é, você tem acessórios para estar comprando, porque não é só colocar um sapato e sair na rua. Você tem aquela questão de nutricionista, fisioterapeuta, assessoria, se você for começar a investir nesses profissionais, então você tem que todo mês estar ali dedicando uma parte do seu salário, uma parte financeira para aquilo. Como quem acompanhou a entrevista que eu fiz com o pessoal do Mentes Corredoras, então você tem que fazer de uma maneira com que a sua vida financeira você consiga com que a corrida não atrapalhe na sua vida financeira e você tenha um pouco destinado a isso, para que você não corra com uma dor de cabeça, com uma dívida. Então é interessante que você se planeje dessa maneira também. Então, essa questão, vida social, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, se você trabalha, você tem que encontrar o melhor horário para ir na academia, o melhor horário para fazer os seus treinos, tem que tentar encaixar. Aí vai dar dedicação da pessoa, porque também não é fácil, né? Você trabalhar, estudar, depois correr, ou acordar muito mais cedo para estar correndo, para estar indo na academia. Então vai da dedicação da pessoa. Se a pessoa está disposta a isso, ela vai encontrar um horário, uma horinha antes do trabalho, uma horinha depois do trabalho. Então aí vai da dedicação. Também é a questão do se planejar, né? A pessoa tem que se planejar para estar conseguindo atingir esse objetivo, porque não é fácil você ser corredor amador e ter que dosar tudo isso, a sua vida acadêmica, a sua vida profissional, a sua vida social, com os amigos, com a namorada, com a esposa. Então é tentar se planejar, é tentar construir um diálogo para não ter nenhum problema e tentar fazer com que a sua vida na corrida não atrapalhe a sua vida social. E também saber como se planejar financeiramente para a corrida não se tornar uma dor de cabeça futura. Então é isso, amigos runners. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham entendido um pouco de como que dá para dosar a vida social e a corrida de rua, para não ter nenhuma dor de cabeça, para que não seja um peso para vocês a corrida de rua e seja uma maneira que vocês consigam realizar os seus sonhos aí, consigam se estressar da correria que é o dia a dia. Bom, aproveito aí para pedir que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês compartilhem, porque o canal vai trazer muito conteúdo legal para vocês ainda. Um grande abraço para vocês, amigos runners.